padronização de antibiograma, que acho que é uma coisa que a gente lida diariamente com a TI, e para dar uma base teórica é a visão de quem realmente entende disso. Então, obrigado por aceitar o convite. Imagina. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcela, como o Arthur já falou. Acho que eu conheço poucos de vocês. Eu sou preceptora da Infecto e fico na CCH especificamente. Essa aula é um pouco ingrata, assim, porque a gente fala de muitas coisas e de nada ao mesmo tempo, porque é difícil falar sobre interpretação de antibiogramas de modo genérico, né? Eu acho que teria que ter uma aula, tipo, direcionada para cada patógeno. Então, assim, de fato, a gente não vai se aprofundar muito, porque é impossível falar de tudo, né? Mas vai dar para dar uma ideia, e acho que conforme a gente for expondo as coisas na aula, vocês podem trazendo exemplos da vida prática de vocês, e a gente pode discutir. E é isso, assim, a primeira parte da aula é uma parte um pouco mais teórica, que a princípio vocês podem até achar que não é algo muito importante, mas é importante. Eu só não vou também falar muito sobre isso aqui, porque também levaria, tipo, algum tempo, assim, umas 2 horas. Mas eu tava até falando com o Arthur que eu dei na íntegra, com a primeira parte da aula toda, para a clínica médica. Então, tem no YouTube deles, gravado. Então, assim, caso alguém tenha curiosidade e quer saber mais sobre PKPD de antimicrobianos, tá lá. Mas a gente vai falar pinceladas aqui também, tá bom? Bom, então é isso. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre padronização de antibiogramas e por que isso é importante. Assim, é lei no Brasil a gente ter antibiogramas padronizados. O que isso significa, né? É que o sensível aqui no HC seja sensível em todos os outros hospitais do Brasil, porque isso às vezes pode variar. E para isso a gente tem alguns guias, vamos dizer assim, que são essas instituições que fazem a padronização, para que os MICs sejam equivalentes. Então a gente tem o EUCAST, o CLSI, que é o americano, o EUCAST, que é o europeu, e tem o BRCAST, que é o aqui do Brasil, que é tipo uma releitura, assim, do europeu. Aqui no HC, a gente usa o CLSI. Só que, assim, é só aqui no HC, porque é lei no Brasil, na verdade, que todos os hospitais sejam padronizados com BRCAST. Então, isso é uma confusão, porque, assim, quando aqui no HC você vê reportado intermediário ali na droga, você não pode usar, porque o intermediário para o CLSI é tipo resistente, não use. Só que o intermediário para o EUCAST, para o BRCAST, é tipo sensível, aumentando a exposição. Ou seja, se você der a dose máxima da droga, é sensível. Então, isso é importante vocês saberem, porque varia de hospital para hospital. Então, você precisa saber, antes de interpretar qualquer antibiograma, qual que é o padrão que o seu hospital usa. Aqui no HC é o CLSI, mas já adianto para vocês que lá fora, a grande maioria é BRCAST, aqui em São Paulo, principalmente. E aí, o que é o BRCAST, né? Basicamente, é a junção de todas essas sociedades, junto, né, com essa releitura aí do guia europeu, basicamente para padronizar e melhorar a qualidade dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos. E aí, bom, é isso, é padronizar os pontos de corte para fazer a correta interpretação, né? E para implementar nos laboratórios clínicos do Brasil todo. E aí, na prática, o que é a diferença do BRCAST para o CLSI? Sensível é sensível, então isso não muda. Agora, isso que muda. O I para o BRCAST, que nem eu falei para vocês, é sensível aumentando a exposição. Então, aqui você pode, sim, usar o antimicrobiano quando ele está como I, porque, na verdade, você deve usar, não é que você pode, você deve usar. Porque se você for usar só, às vezes, o que está S, você vai usar um espectro aumentado demasiadamente, que não seria necessário. Então, precisa prestar atenção nisso aqui. E o resistente vai ser resistente também em qualquer lugar. Bom, essa, que nem eu falei para vocês, essa primeira parte eu vou acabar passando um pouquinho, mas só para ilustrar onde que são os micro-organismos que isso mais vai acontecer. Em pseudomonas. Em pseudomonas, no BRCAST,
essas drogas que estão aqui, então, tazocin, cefepime, ceftazidima, nunca vão estar como S. Nunca. Porque vocês sabem, para pseudomonas, tazocin, a gente tem que usar de 6 em 6, não de 8 em 8. Então, ele já parte desse princípio. Então, vocês nunca vão ver para essas drogas aqui reportado como S. A mesma coisa para enterobactérias. Então, por exemplo, para enterobactérias, você pegou ali uma E. coli multissensível, mas com um I em cefuroxima. Isso significa que você não pode usar cefuroxima? Não, você pode sim usar, você só tem que usar em dose ajustada, tá bom? Então é isso. Para E. coli, cefuroxima também nunca vai estar como S, sempre vai estar como I. Então é desse pressuposto que o BRCast ele começa. Vou pular isso aqui. Bom, vamos falar então rapidamente também sobre essa parte assim um pouco mais chata, eu sei, sobre farmacocinética e farmacodinâmica e por que é importante a gente saber disso. Então, só revisitando com vocês também qual que é o conceito de concentração inibitória mínima, porque é o MIC que está reportado no antibiograma, né? Basicamente, acho que nessa foto dá para ver melhor, onde a concentração, a primeira concentração de antimicrobiano ali na pocinho, aqui só para mostrar para vocês, em que a bactéria não cresce. Então, por exemplo, você pode ver, com a concentração de 0,25 cresce, meio cresce, 1 cresce, 2 não cresce mais. Então, essa é a MIC, tá bom? Só para ilustrar para vocês também esse conceito. E a gente tem várias maneiras de determinar a MIC, tá bom? Isso é importante. Então, desde a microdiluição, que é o padrão ouro, só que a gente não consegue fazer para todo antimicrobiano, porque é muito trabalhoso, manual, né? Só que tem alguns antimicrobianos que não adianta você tentar fazer para um método automatizado, por exemplo, porque sempre vai dar erro. Por exemplo, polimixina. Por isso que no antibiograma, quando vocês pegam, a polimixina é a última a sair a sensibilidade. Fica aparecendo aquele hashtag, sabe o que eu tô falando, né? Porque aí eles precisam confirmar o MIC fazendo microdiluição em calda. Entendeu? Então é por isso que demora a sair. É uma técnica mais trabalhosa. Outra coisa, a gente tem o E-teste também, que também a gente consegue determinar o MIC. Para penicilina também. Acho que vocês já devem ter reparado que quando sai, por exemplo, um estrepto, que a gente usa penicilina, eles sempre confirmam, por exemplo, por E-teste, para a gente determinar o MIC, para saber com exatidão se a gente pode usar essa droga ou não, tá? E, outro exemplo muito bom, assim, para eu dar para vocês. Por exemplo, o jeito mais fácil e rápido da gente determinar os MICs das drogas é colocar no método automatizado, né? Que aí a gente tem aqui o Vitek, por exemplo. O nome da máquina só para ilustrar para vocês. Mas ele, que nem eu falei, né, ele nem sempre é exato. E aí, por exemplo, vancomicina é outro que frequentemente dá erro. Às vezes vem uma vanco ali com MIC de 2 pelo método automatizado. O que você tem que fazer? Você tem que pedir para o laboratório confirmar por um método mais específico, geralmente ele vai fazer o E-teste mesmo, se de fato aquele MIC é de 2 ou não. E por quê? Gente, porque isso muda tratamento. Se o MIC da vanco for de 2, você não consegue chegar na concentração adequada, que não seja tóxica, para tratar o indivíduo, e você vai ter que lançar mão de alguma outra droga, tipo Dapto, né? Se a gente está falando de áureos, por exemplo. Então, saber essas coisas, por mais que pareça muito teórico, é muito importante, porque você precisa saber o que solicitar para o laboratório. Bom, isso aqui também quero falar para vocês, porque a gente vai precisar saber disso, né? Que é a estrutura da célula gram-positiva e da gram-negativa, né? Que é algo meio óbvio, mas sempre bom falar o óbvio também, né? Então, a gram-positiva, ela se diferencia porque ela tem essa parede espessa de peptidoglicano. Ao passo que a gram-negativa, ela tem uma camada bem fininha de peptidoglicano, mas ela tem uma membrana externa e interna, e no meio forma o espaço periplasmático. E por que isso é importante? Porque esse espaço é onde vão estar umas enzimas aqui, que é o principal mecanismo de resistência em gram-negativos, que é o mecanismo enzimático, que a gente vai falar mais adiante.
Coloração de GRAM também, né, gente? Bem importante, mas vou passar rápido aqui. E também patógenos, aqui tenho certeza de exemplos, vocês já sabem, né? Essa parte eu vou passar. Bom, esse aqui também depois eu posso deixar os meus slides com vocês, se vocês quiserem ver direitinho o mecanismo de ação das drogas, mas vou passar mais rápido. E aí, assim, claro, quando a gente prescreve um antimicrobiano, a gente sempre tem que considerar algumas coisas. Primeiro, obviamente, qual que é o patógeno que você está tratando, né? Bactérias gram-positivas, gram-negativas, a depender ali do mecanismo de resistência, você vai lançar mão de uma droga ou de outra. Mas, obviamente, você precisa considerar se aquela droga penetra no sítio que você quer tratar ou não, a via de administração adequada, né? Porque às vezes não dá para fazer uma ou outra, toxicidade, indução de resistência, então sempre usar o menor espectro possível, e relação de custo. Essa curva aqui, não sei quão familiaridade vocês têm com ela, mas é uma curva que a gente usa bastante para definir a farmacodinâmica das drogas. Então, basicamente, falando assim, eu vou passar mais rápido essa parte, mas queria só definir com vocês uma coisa. Aminoglicosídeos é uma droga que eu gosto de chamar a atenção dos prescritores. Por quê? Aminoglicosídeo é uma droga que ela, para chegar no efeito máximo dela, ela é concentração máxima dependente. O que isso significa? Que a gente tem que ter um pico de concentração máxima para que a droga tenha o melhor efeito possível e menor toxicidade também. Então, por isso que nós, a CCH, a gente briga com vocês quando vocês prescrevem aminoglicosídeo de 12 em 12 ou 8 em 8. Não, aminoglicosídeo é uma vez ao dia, justamente por conta da farmacodinâmica. E outro exemplo que eu gostaria de dar aqui também, em relação a beta-lactâmicos. Acho que vocês já devem ter ouvido falar do estudo, né, da gente fazer a infusão estendida de beta-lactâmicos, e o racional é justamente a farmacodinâmica da droga, porque beta-lactâmicos, eles são tempo dependente ali que o MIC fica sobre a curva. Então, quanto mais tempo o antimicrobiano, a concentração do antimicrobiano ficar acima da MIC, mais você vai ter o efeito da droga. Então, por isso que a gente faz a infusão estendida dos beta-lactâmicos. Claro que isso é mais bem elucidado para pacientes críticos, que é justamente o contexto de vocês. Então, é só para mostrar um pouquinho do racional teórico. Beleza. Então, agora, gente, a gente vai, de fato, começar a entrar na parte dos antibiogramas, que acho que é a parte mais interessante para vocês. Primeiro, eu queria lembrar os principais mecanismos de resistência das bactérias, porque vai ser importante para a gente discutir. Primeiro, é a alteração de sítio de ligação. Alteração de sítio de ligação é o mecanismo de resistência mais comum para gram-positivos, tá? O exemplo, alteração de PBP. Outro mecanismo de resistência é a produção de enzimas inativadoras, que nem eu já falei para vocês hoje. Isso é mais comum em gram-negativos. E a gente vai ter as famosas beta-lactamases, né, que é o que a gente mais tem proximidade, e também as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo. Outro mecanismo de resistência são as alterações de permeabilidade. E aqui entra a bomba de fluxo, porina. A gente foca mais nesse mecanismo quando a gente fala de não fermentadores. E formação de biofilme, que não é exatamente um mecanismo de resistência, mas como as bactérias que estão ali no biofilme trocam muitos plasmídios e transpossomos de resistência entre si, a gente acaba colocando aqui porque, de fato, é um agravador de multiresistência bacteriana. Agora eu separei por patógeno, tá, gente? Para a gente se aprofundar nos principais patógenos que causam infecções aí em ambiente hospitalar. Bom, então vamos falar primeiro de Staphylococcus aureus, né? Então, só um racional teórico aqui, é um coco gram-positivo que coloniza, assim, pele e mucosas. Temos fatores de risco, né, para ter infecção por áureos, então, usuários de droga, profissionais de saúde, pessoas hospitalizadas, aí, tipo, pós-cirurgia ou usuários de algum dispositivo invasivo. E áureo, gente, faz um amplo espectro de infecções, que nem eu coloquei aí, desde bacteremia, endocardite, infecção de pele e partes moles.
E aí, agora a gente vai começar a falar um pouco de resistência. Então, quando áureos, a gente tem que definir o MSSA, que é o sensível à meticilina, e o MRSA, que é o resistente à meticilina. Quando a gente está falando de MSSA, a droga de escolha para a gente oxacilina. Mas a cefazolina, a gente tem vários estudos também já falando que é uma droga bem equivalente e que a gente pode dar tanto faz, oxa ou cefazolina. O que às vezes a gente tem de cefazolina, que às vezes gera algum ruído, acho que especialmente entre infectologistas, que quando a gente tem um foco não controlado, então, tipo, sei lá, às vezes um abscesso, um foco fechado, ou até mesmo, às vezes, endocardite, que é uma infecção um pouco mais grave. Tem uma questão da cefazolina que chama efeito de inócuo, que é como quando tem muita bactéria ali, né, em termos mais leigos, quando tem muita bactéria ali, talvez o MIC da cefazolina acabe aumentando e talvez você não tenha o melhor tratamento assim se você der cefazolina. Então, às vezes, nesses casos de infecção mais grave, se você perguntar para um infectologista, ele vai falar para você dar oxa. Mas isso é muito teórico, a gente não tem isso comprovação clínica, assim, por meio de estudos clínicos. Mas o que a gente tem até hoje é realmente falando da equivalência entre as duas drogas, tá? Outra coisa que gera bastante discussão é, tipo, tempo de tratamento. Quando eu tô falando aqui mínimo 14 dias, eu tô me referindo à bacteremia, tá, gente? Alguns infectologistas advogam que você faz 14 dias depois de ter uma hemocultura negativa. Já ouviram falar sobre isso? Mas, na verdade, isso não é tão verdade assim para áureos. A gente não tem estudos que falem sobre isso. Isso é verdade para cândida pelos estudos que a gente tem. Então, teoricamente, são 14 dias depois da sua hemocultura positiva para áureos mesmo. Se você pegar até, acho que o mais recente que tem, uma revisão do JAMA, acho, que ele não fala que tem que ser 14 dias depois da hemocultura negativa. Ele só fala, assim, 14 dias de tratamento geral. Então, isso é um ponto que traz discussão. Bom, então, vamos ao primeiro antibiograma. Quando eu vejo áureos, primeiro você pode até olhar para a penicilina. Mas, hoje em dia, gente, penicilina e áureos é tipo assim, sempre vai estar resistente. Mas não é uma resistência intrínseca, tá bom? Isso é uma resistência enzimática. Então, assim, penicilina, dificilmente eu vou tratar áureos com penicilina. Eu mesma nunca tratei, porque sempre está resistente. Mas se eu vejo áureos, eu olho primeiro para oxa, para a gente definir se ele é MRSA ou MSSA. Bom, esse nosso exemplo aqui, lembrando que o antibiograma é do HCSLSI, a gente tem o MSSA, porque tem sensibilidade à oxa. Bom, então, como eu falei, resistência à penicilina não é intrínseca, tem relação com essa enzima, a penicilinase, que está ali pelo gene BLA, e a resistência à meticilina também não é intrínseca, né, obviamente, porque a gente tem os MSSAs. A resistência à meticilina, ela é pelo gene MECA. Esse gene MECA, ele dá resistência a todos os beta-lactâmicos. Então, se é um MRSA, você não pode tratar com beta-lactâmico. Exceção para a cefalosporina de 5ª geração, tá? Mas a gente não vai entrar nisso, porque a gente nem tem essa droga aqui no HC. E aí a resistência à meticilina vai se dar por uma produção de PBP adicional, que é essa PBP2A, que eu coloquei aí. Basicamente, essa PBP2A, ela vai diminuir a afinidade da ligação ali ao beta-lactâmico, e aí isso vai dar resistência, tá? E ele é carreado pelo SCC-MEC. SCC-MEC, gente, é um cassete cromossômico. E por que eu estou entrando em tantos detalhes assim com vocês, né? É porque a gente tem uma diferença, acho que vocês já ouviram falar, que a gente tem quando a gente tem o MRSA, né, a gente tem o hospitalar e o da comunidade. E qual que é a diferença? Basicamente, o da comunidade, por mais que ele tenha resistência aos beta-lactâmicos, ele tem uma maior sensibilidade a outras drogas, tipo levo, Bactrim, clindamicina. E por que isso? É porque o SCC-MEC do MRSA da comunidade, o cassete cromossômico, ele é menor. Então, ele carrega consigo menos genes de resistência. Enquanto do hospitalar,
ele é maior, tem vários genes de resistência juntos, não só o que confere resistência aos beta-lactâmicos, mas também conferindo resistência às outras drogas, beleza? Isso, tô falando justamente para a gente interpretar no antibiograma se talvez, né, não tem como a gente ter certeza, mas se pode ser um hospitalar ou um comunitário. E aí, para iniciar falando, não vou me aprofundar também em tratamento, porque ficaria muito longo, mas para MRCA, drogas de escolha, preferencialmente vancomicina, né? Ou teicoplanin, se tiver disponível, e dapto em alguns outros contextos, mas lembrando que dapto é bem mais caro, e, enfim, é isso. O que eu expliquei para vocês em relação aos cassetes cromossômicos, tá, gente? Esse aqui são os cassetes cromossômicos do hospitalar, então você consegue ver que eles são bem maiores, né, e carregam consigo mais genes, e esse aqui o cassete cromossômico do Camarsa, que é o da comunidade, que ele é menorzinho. E lembrar que o Camarsa, ele tem aquela toxina, a Panton Valentine, que é o que é responsável por fazer pneumonia necrotizante, afins. Beleza. Aí outra coisa que é importante a gente olhar no antibiograma do Aureus. Então eu olhei aqui o antibiograma do Aureus, já bati o olho para a oxacilina. Resistente, então eu sei que é um MRSA. Beleza. E aí, outra coisa interessante é olhar clinda e eritromicina. É a relação dessas duas drogas. Basicamente, gente, eles têm um gene que chama esse gene ERM, que faz uma resistência cruzada entre essas duas drogas. Então, às vezes, se tem resistência à eritromicina e sensibilidade à clinda, você precisa se questionar se de fato existe sensibilidade à clinda, justamente por conta dessa resistência cruzada. Isso é importante em qual contexto? Por exemplo, você tem uma MRSA que você está dando vanco, está tratando, mas é uma osteomielite, e aí você vai precisar tratar por muito tempo, você quer descalonar para via oral, para o paciente conseguir ir para casa. E aí você vai olhar os antimicrobianos que você poderia usar por via oral. Clinda é um deles, certo? Só que se tem resistência à eritromicina, pode ser que tenha uma resistência cruzada à clinda e você não pode usar clinda. E aí, os laboratórios bons, eles vão fazer o teste que a gente chama de D-teste. Que basicamente é isso aqui. Essa foto ilustra muito bem. Então, quando a gente tem o D-teste, a gente confirma essa resistência cruzada e, basicamente, isso te fala, olha, por mais que esteja sensível à clinda no antibiograma, você não pode usar clinda, porque vai dar resistência, tá? E quando tá negativo, é isso aqui. Você não tem esse Dzinho aqui formado, tá? O laboratório do HC, ele é um bom laboratório. Então, quando isso acontece, eles já trocam, eles não deixam o clinda sensível. Eles já colocam lá resistente. E eles informam isso naquelas notas de rodapé que a gente nunca lê, mas tá lá por extenso. Mas eu tô alertando vocês porque a maioria dos hospitais por aí afora não são bons, não tem bons laboratórios como a gente tem aqui. Então, uma coisa que vocês precisam ficar atentos, tá bom? Esse aqui a gente chegou, bom, vamos lá. Oxacilina, resistente, então MRSA. Olhamos aqui para vanco. Para vanco, gente, dificilmente eu vou falar para não infectologistas olharem o MIC, mas nesse caso aqui, sempre tem que dar uma olhada no MIC da vanco para áureos, combinado? Então, eu olhei o MIC de 2, você já vai ficar preocupado, porque você não vai conseguir dar vanco, por mais que você dê a dose máxima, 4 gramas por dia, você não vai conseguir chegar numa concentração adequada que faça efeito, basicamente isso. Então, a gente, nesse caso, se confirmar isso, a gente teria que trocar a droga, dar uma daptomicina, por exemplo, a depender do sítio aí que você está tratando, né? E aí, se você vê isso, o que você faz? Entra em contato com o laboratório. Você tem que falar para eles, olha, o áureos aqui veio um MIC de 2, é isso mesmo? Aí eles vão confirmar para você se é isso mesmo, tá? Aí eles vão fazer, que nem eu falei aqui, acho que eles fizeram um E-teste aqui. Acho que não está descrito, mas geralmente eles fazem um E-teste. E aí eles confirmaram para você, sim, o MIC é de 2. Então, com isso, gente, acabou. Você não pode dar mais vanco para esse cara.
Você vai ter que dar alguma outra droga, tá bom? Só lembrando, né? Só para algo que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo. Porque eu falei dapto a depender do sítio. Lembra que dapto não penetra em pulmão. Então, se for uma infecção, uma pneumonia, por exemplo, por áureos, você não pode fazer dapto, porque o dapto é inativado pelo surfactante pulmonar. Então, você teria que lançar a mão, por exemplo, de linezolida. Então, sempre é importante a gente saber qual que é o sítio que a gente quer tratar, qual que é o foco que você está pensando. Isso aqui é muito raro acontecer, mas tenho que alertar que vez em nunca acontece, que é quando a gente tem resistência à vancomicina de fato, né? Isso é tão raro que se você achar um desses, você tem que publicar o caso, tá? Aqui no HC já aconteceu uma vez, mas foi tipo meados de 2002, que teve um VRSA no IPQ e tá publicado o caso. Então, assim, se você vê isso, desconfie, tá, gente? Porque é muito raro mesmo. Mas, basicamente, então, puxando esse gancho, vamos falar um pouco de resistência a vanco em áureos. O VISA é o que a gente chama do áureos que tem uma resistência intermediária a vanco. Basicamente, você tem ali um espessamento ali de parede que acaba prejudicando ali a ligação com a droga e faz uma resistência intermediária, que a gente chama. E aí, pelo CLSI, são os MICs entre 4 e 8. A gente teve um caso de VISA 2 meses atrás, na UTI do trauma, inclusive. Então, acontece. A gente tem que ficar de olho, tá? O VRSA é o áureos que é, de fato, resistente a vanco, que é o que eu falei para vocês, que basicamente é muito raro. Se acontecer, publique esse caso. Mas o que é o VRSA? Basicamente, o áureos herda um gene do enterococo que é resistente a vanco. Sabe aqueles VREs aí que a gente às vezes ignora? Ele pode passar um gene de resistência a vanco para o áureos e aí ele se torna resistente. Mas, que nem eu falei, isso é muito difícil de acontecer. E, obviamente, estou falando de vanco aqui, gente, mas às vezes a resistência é a teico também. Depende do gene que é passado, tá? E o H-Visa, que é a resistência ali intermediária heterogênea, é basicamente quando a gente tem subpopulações que têm alguma resistência, tá? E aí, nesse caso, às vezes dá certo a gente só aumentar a dose, varia bastante, tá bom? Cada caso tem que ser avaliado muito bem e confirmado o MIC com o laboratório. Acho que a mensagem que fica aqui é essa. Olhem o MIC da vanco para o áureos e se você vê uma coisa de 2 para cima, confirme com o seu laboratório, tá bom? Isso aqui é só uma colinha para vocês também, depois vocês ficam com esse slide, mas é basicamente comparando vanco, teico, linê, dapto e TG, porque TG pega MRSA, tá? Não sei se é do conhecimento de todo mundo, basicamente falando os sítios que cada um penetra bem e informações gerais da droga, tá? Então depois fica aí para vocês terem uma colinha de bolso. Vamos falar de enterococo também, que também é uma bactéria gram-positiva, né? A gente tem 2 enterococos. O mais bonzinho, que é o Enterococcus fecalis, e o mais vilão, assim, que é o Enterococo faecium, tá? Eu falo que é mais vilão, porque geralmente o Enterococo faecium tá mais relacionado com resistência à ampicilina. Lembrando que a ampicilina é a droga de escolha para enterococo, tá bom? Se for sensível a amp, use ampicilina para enterococo, tá? Então, Enterococo fecalis, que nem eu falei, geralmente é sensível à ampicilina e quando tem resistência, geralmente o mecanismo de resistência são beta-lactamases. O Enterococo faecium, geralmente ele é resistente à AMP e o mecanismo de resistência é a mutação de PBP5, que é a alteração de sítio de ligação. O enterococo, ele é um bicho bem interessante porque ele carrega consigo algumas resistências intrínsecas. E é por isso que essas drogas nem sequer aparecem no antibiograma deles, né? Então, ele é resistente a todas as cefalosporinas, a oxacilina, a clindabactrin e a baixas concentrações de aminoglicosídeo. Então, por isso que no antibiograma do enterococo, quando eles vão reportar sensibilidade a aminoglicosídeos, do lado fica entre parênteses um HL. Não sei se vocês já repararam nisso também. É que para enterococo, se você for usar aminoglicosídeo, você precisa dar altas doses. Mas lembrar que a gente só vai usar aminoglicosídeo para enterococo em endocardite e olhe lá, né?
Bom, então o enterococo, o que eu preciso ver no antibiograma dele? Primeiro, ampicilina. Falei para vocês, droga de escolha para enterococo, ampicilina. Então, primeira coisa que você vai bater o olho, ampicilina. Sensível ou não? Aqui no nosso caso, tá sensível. Lembrar que é esse bichinho aqui 2 que eu circulei. Depois, eu olho vanco, tá? Vanco tá sensível, beleza. Se fosse resistente, a gente já tá diante de um VRE, tá bom? Depois, outra droga que eu posso usar, né, quando é um VRE e resistente à ampicilina também é linezolida. Então, eu também olho linezolida, se tá sensível ou não. E que nem eu falei para vocês, os aminoglicosídeos, quando aparecem no antibiograma do enterococo, vem entre parênteses esses HL, que é high level, que é justamente que assim, se você for usar, você tem que dar em altas doses, tá bom? Isso aqui eu já falei. Aí, olhando esse caso aqui, o enterococo féssil, que nem eu falei para vocês, geralmente ele é o mais vilão, geralmente resistente à ampicilina, que nem tá aqui. Olho aqui para teico e vanco, também tão resistentes, então é um VRE. E só chamar atenção que, assim, por mais que o enterococo seja resistente a vanco, às vezes ele pode ser sensível à ampicilina. Tá, gente? Tipo assim, não é uma obrigatoriedade. É resistente a vanco, é resistente a ampicilina também. Não, nada a ver. Às vezes é sensível a amp, e aí você vai usar a ampicilina, a droga de escolha. E aí, quando tá resistente tanto a amp quanto a teico ou vanco, a gente vai usar a linezolida, tá bom? Linezolida é droga de escolha para VRE, que também é resistente à ampicilina. Lembrar disso. Mesmo para corrente sanguínea, porque a gente sabe que linezolida não é uma droga que é muito boa para concentração sérica, assim, né? Corrente sanguínea. Mas para VRE, liné é a droga de escolha, tá bom? Bom, também não vou entrar em detalhes, mas basicamente falando sobre genes de resistência e enterococo, tá? E alguns desses genes vão determinar resistência só para vanco, outros tanto para vanco quanto para teico. Existe essa diferença, tá bom? Vamos passar então agora para gram-negativos, falar de enterobactérias. Lembrar dessa classificação, que é a classificação de Engler das beta-lactamases, que são as principais enzimas aí que vão gerar resistência, tá? Lembrar, gente, que existem outras enzimas também que geram resistência, mas para nós, assim, o mais importante são as beta-lactamases. Essa classificação de Engler, ela justamente pega as beta-lactamases e vão dividir elas entre A, B, C e D. Basicamente, A, C e D são serino-beta-lactamases, enquanto que B são as metalo-beta-lactamases. Exemplificando, classe A entra na classe A ISBL e KPC. Exemplos mais fáceis para vocês. Na classe C, são todas as AMP-Cs, que a gente vai falar. E na classe D, são todas as OTSAs. E B, metalo. Aqui, mais comum aqui no nosso hospital, o NDM. Vocês já devem ter visto por aí. Beleza. Vamos falar primeiro de SBL, então. A gente fala de SBL e de AMP-C para enterobactérias. Aí, só para situar vocês quem são as enterobactérias, né? E. coli, Klebsiella, essa turminha aí. E SBL, basicamente, são mediadas por genes plasmidiais. O que isso significa? Eles passam de uma bactéria para outra, tá? E por isso é importante a gente higienizar nossas mãos, porque somos nós que vamos passando esses genes de resistência por aí. E SBL, o que eles vão hidrolisar? Então, quais os antibióticos que eles vão tornar resistentes, né? Falando em outras palavras. Cefalosporinas todas, até 4ª geração, e monobactâmicos também, exemplo, Aztreonam. Ele mantém sensibilidade preservada a cefamicinas. Isso aqui é mais um marcador, porque a gente nem usa mais cefamicinas tanto para tratar os pacientes, né? Tipo, cefoxitina e cefotetan. Cefoxitina a gente usa mais para profilaxia cirúrgica, então eventualmente na UTI, em pós, vocês até podem pegar. E também tem sensibilidade preservada a carbapenêmicos. In vitro, elas são inibidas por inibidores de beta-lactamase, tanto clavulanato quanto tazobactam.
Isso é in vitro, gente. Significa que in vivo é assim? Não, mas isso é também uma discussão aí que a gente vai conversar. Então, quando eu vejo uma enterobactéria, então aqui trouxe como exemplo uma E. coli, o que você precisa olhar no antibiograma? Primeira coisa que eu vejo são as cefalosporinas, porque elas me dizem muito, tá? Então, aqui nesse nosso caso aqui, que é um exemplo de SBL, né? A gente tem resistência aí a todas as cefalosporinas, inclusive ao cefepime, que é a cefalosporina de quarta geração. Depois eu olho carbapenêmicos. Aqui, gente, tá sensível. Esse antibiograma é um antibiograma antigo. Nos antibiogramas antigos do HC, eles soltavam o ISBL, se era positivo ou não. Hoje em dia, não tem mais isso. Então, aqui a gente tem uma cola. Mas, basicamente, por esse perfil de sensibilidade, você já consegue falar que, sim, se trata de um ISBL, porque tem resistência a cefalosporinas até de quarta, mantendo sensibilidade aos carbapenêmicos, tá? Também a gente poderia seguir aqui pelo Tazocin, que está sensível aqui. Mas eu devo falar para vocês que esse antibiograma está muito bonitinho para ISBL. Nem sempre é assim, tá? Às vezes o Tazocin vai vir resistente, porque é isso. Às vezes pode ter até uma sensibilidade a cefepime. Para a gente ter certeza mesmo qual que é o mecanismo de resistência, a gente teria que sequenciar. Mas isso não é uma coisa viável, né? Então a gente só tenta inferir pela interpretação. E aí eu trouxe rapidamente aqui o merino, porque é um estudo que todos nós que mexemos com antibióticos, infectologistas, clínicos, intensivistas, a gente tem que saber sobre esse estudo, tá? Ele é um estudo que ele queria avaliar pacientes, tratamento de pacientes que tinham bacteremia por ISBL, tratamento com Tazocin versus meropenem, qual que ia ser aí a mortalidade em 14 dias. Era isso que o estudo queria avaliar. Ele não fala, ele não usa essa palavra exatamente produtora de ISBL. Ele usa a palavra, assim, resistência até a ceftraxona. E aí, se você fala resistência até ceftraxona, pode gerar uma dúvida, né? Porque, tipo, mas ISBL não tem que ter resistência até cefepime? Mas, na verdade, não, porque por mais que esses pacientes, ele fala resistência até ceftraxona, ele sequenciou todas as bactérias que teve aí no estudo e viu que todas tinham o gene SBL ali no genoma. Então, é o que eu tô falando, nem todo antibiograma vai ser perfeito, tá bom? Tem que desconfiar disso. E aí, basicamente, o que ele viu? Ele viu que morria muito mais dando quem tratou com Tazocin do que quem tratou com meropenem. Então, é com base nesse estudo que todos os guidelines vão colocar como referência para quando você tiver alguma infecção fora do trato urinário causado por uma enterobactéria produtora de ISBL, que você trate com carbapenêmico e não com Tazocin, por mais que seja sensível no antibiograma. Porque, como eu bem frisei para vocês, isso é uma coisa in vitro. Essa sensibilidade, às vezes, não se repete em vivo, certo? Então, esse estudo fala disso. E aí, outra coisa que ele foi até interrompido por futilidade, já que morreu muito mais no braço Tazocin. E só uma coisa que eu queria frisar com vocês também, espécie da bactéria prediz sensibilidade. Por que eu tô falando isso? Porque se eu tô pensando em E. coli e em Klebsiella, e tem resistência ali às cefalosporinas, tem resistência ao ceftraxona, por exemplo, eu vou pensar que seja produtora de SBL e não de AMP-C, que a gente vai falar já já. Porque é uma coisa da espécie, entendeu? Então, por mais que, por exemplo, seja uma E. coli, tem sensibilidade a cefepime, só que tem resistência a ceftraxona, eu vou tratar com cefepime? Não, porque pela espécie eu infiro que é um ISBL. E ISBL a gente trata com carbapenêmico, infecções fora do trato urinário. Às vezes está meio ruim até agora falando isso, mas eu vou mostrar da AMP-C para vocês e vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Só falando das ISBL primeiro, antes de mudar de assunto.
Quando eu trouxer esses prints, eu estou trazendo do guideline americano do IDSA, tá bom? Então, esse aqui é um print do guideline. E é basicamente isso. Quais são os antibióticos para o tratamento de infecções fora do trato urinário causadas por ISBL? Carbapendêmicos, como vocês conseguem ver aqui, tá bom? E aí ele ainda se questiona, né? Qual que seria o papel do Tazocin no tratamento dessas infecções? Não tem papel, basicamente. Não é pelo merino, né? Ele coloca o merino como referência. Você não poderia usar para tratar Tazocin. E só uma questão aqui, porque eu sei que muitas vezes, às vezes os pacientes chegam para vocês nas UTIs, às vezes eles têm uma infecção de foco abdominal mesmo, e aí isolou uma E. coli, produtora de SBL, com sensibilidade a Tazocin, e ele chega para você, o cirurgião tinha deixado ele com Tazocin. E o paciente, assim, tá evoluindo bem, assim, às vezes nem seja esse o problema, o motivo dele ter ido para UTI. Mas, gente, a gente tem que trocar. Por mais que ele esteja evoluindo bem, você não tem respaldo na literatura para manter esse paciente com Tazocin, tá? Eu já cheguei a procurar para ver se tinha algum estudo que falasse especificamente de infecções abdominais, mas não tem. Porque depois do merino, eles basicamente generalizaram. Qualquer infecção fora do trato urinário não, e for uma ISBL, não trate com Tazocin. Então é isso, por mais que o paciente esteja evoluindo bem, você não tem respaldo para deixar com Tazocin. Você teria que trocar para Mero ou um carbapendêmico aí equivalente, tá? Isso é uma coisa que geralmente gera discussões entre nós, então eu sempre gosto de deixar isso claro. Falando de AMP-C, para fazer um paralelo e para que seja mais fácil vocês compararem SBL de AMP-C, a gente também está falando de enterobactérias, tá? Só que aqui a AMP-C, eu falei para vocês que SBL era plasmidial, ou seja, passava de uma bactéria para outra. Quando eu falo de AMP-C, eu estou falando de uma coisa cromossômica. O que é isso? Isso nasceu com a bactéria, tá ali intrínseco. E aí, basicamente, o que a bactéria precisa para expressar esse gene AMP-C é algum outro estímulo. E qual estímulo é esse? Geralmente é um antimicrobiano que você dá, que vai induzir essa produção de AMP-C e vai tornar essa bactéria resistente até cefalosporinas de terceira geração, geralmente poupando cefalosporinas de quarta, cefepime, tá? Então, o que acontece geralmente com essas bactérias? A gente tem, quando a gente fala de AMP-C, a gente está falando de um grupo muito específico. Antigamente, a gente falava de MySpace. Vocês já ouviram falar do grupo MySpace? Não que esse grupo não seja mais produtor de AMP-C, não é isso. Mas é que hoje em dia a gente fala muito mais do grupo SEC, que é Citrobacter, Enterobacter cloaci, Klebsiella aerogenes. E esse grupo SEC, ele expressa AMP-C, tem um estudo que fala, às vezes 20 vezes mais do que outras bactérias, tá bom? E tem bactérias que às vezes até têm AMP-C no seu genoma, mas que não expressam. Por exemplo, pode ter uma E. coli que tenha AMP-C, mas ela não expressa. É aquilo que eu falei para vocês sobre espécie prediz sensibilidade. Se eu estou falando de Citrobacter, eu estou falando de produção de AMP-C. Se eu estou falando de E. coli com resistência a cefalosporinas, eu estou falando de SBL. Então, sempre olhar qual que é a espécie da enterobactéria para saber se a gente que tem a resistência à cefalosporina, né? Para a gente entender se a gente está pensando em AMP-C ou SBL. Certo? Tá claro isso? Então, vamos pegar o antibiograma para a gente interpretar. Então, a gente pega o Citrobacter aqui, tá, gente? Que é o 2. Primeiro, como enterobactérias, a gente vai olhar as cefalosporinas. Então, tudo resistente, ceftazidima, cefalosporina de terceira geração, né? Resistente também. E aí a gente olha a cefepime. Mantém a sensibilidade. De novo, gente, isso aqui é um antibiograma muito bonitinho, às vezes na prática nem sempre é assim, tá bom? Mas só para ficar o mais didático possível para vocês.
A gente vê aqui que o número 1 é uma E. coli. E aí, o que eu falei para vocês sobre a espécie para dizer a sensibilidade? Quando a gente fala de E. coli com resistência a cefalosporinas e SBL, certo? E a gente vê isso mesmo nesse antibiograma didático, assim. Cefepime, você consegue facilmente distinguir ali o padrão de sensibilidade de uma ISBL para uma AMP-C, certo? Obviamente, né, checar aqui os carbapenêmicos para ver se tem sensibilidade, porque se tiver resistência, né, a gente está falando de uma carbapenemase, ou seja, de uma enzima que tenha resistência a carbapenêmicos. E aí, gente, quando a gente fala de AMP-C de tratamento, também passando muito rapidamente, para não ficar tão maçante assim, mas dando uma dica de artigo para vocês. A gente tem esse artigo que basicamente ele vai falar sobre você tratar bacteremia por bactérias produtoras de AMP-C, comparando altas doses de cefepime com meropenem, se é não inferior da cefepime do que meropenem. Chamar atenção que são altas doses de cefepime, então a cefepime 2 gramas de 8 em 8. E basicamente o estudo conclui que sim, que é não inferior. Então, para AMP-C, o tratamento de escolha e uma forma de você poupar carbapenêmico é dar cefepime 2 gramas de 8 em 8 para as produtoras de AMP-C. O que você não pode fazer para as ISBL, beleza? E aí, print do guideline de novo. E o guideline justamente endossa essa orientação, essa é a referência do guideline, falando que o cefepime que que a gente quer dar para tratar infecções por AMP-C. Tazocin para AMP-C? Não, tá bom? Porque para AMP-C, Tazocin não é sensível nem in vitro. Então, em vivo, muito menos, tá bom? Então, Tazocin para ISBL e AMP-C não tem papel. Agora, falando de carbapenemases, tá, gente? Carbapenemases, aqui o que vai mudar a gente viu cefalosporinas, tudo resistente. Mas aí você olha carbapenêmicos e também tá resistente. Aí é caos. E aí é desse grupinho aqui que a gente tá falando. Trouxe exemplos aqui. Então, a gente, aqui no Brasil, né, é muito comum a gente ter KPC. Aqui no hospital tá cheio de KPC. KPC tem transmissão plasmidial, ou seja, de uma bactéria para outra. Também somos nós, profissionais de saúde, com as nossas mãos sujas, que a gente vai fazendo essa propagação aí, né? No antibiograma, o que a gente tem que olhar? Ceftazidima avibactam, torgena. Porque o torgena, ele não é hidrolisado pela KPC. Então, por isso que o tratamento de escolha para KPC é o torgena, certo? Metalo-beta-lactamases. A gente, aqui, é uma coisa muito interessante, porque ele hidrolisa tudo. Ele hidrolisa a cefalosporina, hidrolisa carbapenêmico, hidrolisa a torgena, só que ele, teoricamente, não hidrolisa a astreonam. Então, isso é uma marca importante do antibiograma, tá? De exemplo importante para nós, NDM. E a gente tem as oxas, que aí as oxas variam muito, a gente pode ter oxa que hidrolise só cefalosporinas e polpicarbapenêmicos, e elas vão ser mais importantes em não fermentadores, tipo acineto especialmente, tá bom? Antibiograma aqui pra gente interpretar. Então, a gente viu uma Klebsiella, geralmente é uma enterobactéria, quer dizer, geralmente não, sempre é uma enterobactéria, mas assim, se tem resistência às cefalosporinas somente, a gente vai pensar num ISBL, só para lembrar vocês. Só que aqui, gente, tem resistência a todas as cefalosporinas. A gente olha os carbapenêmicos e tem resistência também. Então, a gente já sabe que tem uma carbapenemase na jogada aqui. Só que como a gente sabe se é uma metalo ou se é uma KPC, vamos olhar o torgena? Então, bate o olho no torgena, ceftazidima avibactam. Tá sensível. Então, provavelmente, isso aqui é uma KPC. Falo provavelmente KPC porque a nossa epidemiologia aqui tem KPC, tá bom? Agora, eu olho, aqui nem testou a astreonam, mas poderia, se fosse resistente ao torgena, provavelmente ia estar aqui o astreonam
e poderia estar sensível, e a gente ia pensar em metalo. Mas calma que vai ter esse exemplo também. E aí aqui ele fez o teste imunocromatográfico, que é tipo um teste de gravidez, assim, é um teste rápido, que ele coloca ali a cepa, e aí ele aparece ali qual que é a produção de carbapenemase que tem ali. A gente faz isso direcionado para enterobactérias, tá? E aí veio positivo ali para KPC, pronto. Aqui eu já falei para vocês, não vou me ater muito a isso, mas depois eu também deixo os slides para vocês verem especificamente de aminoglicoside e polimixina. Só queria frisar uma coisa com vocês. Polimixina, gente, quando a gente usa polimixina B, quando a gente usa colistina? Porque também é uma polimixina e a polimixina E. Tem uma diferença. A gente vai preferir colistina, que é a polimixina E, para trato urinário somente. E todo o resto, polimixina B. E por que isso? Porque a colistina, né, que é a polimixina E, ela concentra melhor no trato urinário do que a polimixina B. Só que em todos os outros sítios, o que concentra melhor é a polimixina B. Então, por isso que a gente prefere. Na real, que polimixina não concentra bem em lugar nenhum, mas, assim, para tentar otimizar isso, lembram desse joguinho, colistina, trato urinário. Todos os outros sítios, polimixina B, tá bom? Isso é importante. E lembrar que aminoglicosídeo também é horrível para pulmão e nenhuma penetração em sistema nervoso central. Só para lembrar sobre isso, tá bom? E tigecyclina também, aproveitando, porque são todas opções de tratamento de KPC quando você não tem Torgena, né? E o que é a realidade em muitos hospitais aqui do Brasil. Tige não concentra em sangue, muito ruim a concentração, e nunca em monoterapia, tá, gente? Porque, assim, por mais que seja uma droga que tenha um amplo espectro, pega MRSA, pega anaeróbio, pega KPC, não é uma droga que tem boas concentrações. A gente não confia muito nela, tá bom? Então, sempre ficar de olho nisso. E é isso. E o Torgena, que é a opção de escolha para a gente tratar KPC, que é uma droga super segura. A gente tem vários estudos, inclusive essa meta-análise aqui, ó, favorecendo fortemente você dar Torgena para tratar KPC. Mas, cara, né? Uma droga cara. Então, a gente, se você tiver disponível, dê. Aqui no HC, como vocês sabem, a gente só libera a Torgena para sistema nervoso central e sangue. E não é porque a gente não sabe que é bom em outros sítios também. É questão de dinheiro mesmo. Porque é uma droga muito, muito cara. Tá bom? Aqui, prints do guideline falando isso. Para vocês, eu só queria reforçar uma última coisa sobre KPC. Quando você não pode dar Torgena, o que você faz? Né? A minha intenção não era focar em tratamento, mas já que a gente está discutindo, né? Se você não tem Torgena e você tem uma infecção grave, o ideal é você fazer uma terapia combinada. Então, você não vai dar só, tipo, polimixina B sozinha. Você pode fazer polimixina B com aminoglicosídeo ou polimixina B e tigecyclina. A ideia é para KPC, se você não tem Torgena, é fazer terapia combinada. E outra coisa, se você tem uma KPC, olha o MIC do mero. Porque se o MIC do mero, por mais que seja resistente, mas for menor ou igual a 8, você pode usar o mero na sua combinação. Aí você poderia fazer polimixina B e meropenem. Isso é o estudo do Tumbarello, depois fica a dica aí também, outro estudo super interessante de ler. A única coisa a maioria das vezes, o MIC do mero é muito maior do que 8. Então, a maioria das vezes não dá para usar mero. Mas fica a dica, porque nos hospitais por aí afora, muitas vezes a gente não tem Torgena, tá? Bom, vamos olhar aqui essa Klebsiella que a gente tem. Então, olhamos cefalosporinas, todas resistentes. Olhamos carbapenêmicos, resistente também. E aí, a gente vai olhar o Torgena, resistente também. Então, isso aqui provavelmente é uma metalo-beta-lactamases. Beleza, gente? Aí, a gente olha o Astreonan. Só que olha o que aconteceu. O Astreonan aí tá resistente. Isso significa que não é uma metalo?
Muito pelo contrário. Isso aqui é para ilustrar para vocês que muitas vezes a gente tem mecanismos de resistência juntos. Então, a metalo, dificilmente ela vai vir sozinha. Ela geralmente vem com alguma outra enzima junto dela. E aí é o que faz o Astronan ficar resistente. Por isso que, não sei se vocês já repararam, mas para tratar metalo, a gente nunca dá Astronan sozinho. Porque Astronan é uma droga muito bobinha, é um monobactâmico. Qualquer outra coisa hidrolisa o Astronan. Então, mesmo para tratar metalo, você vai fazer um sinergismo. E esse sinergismo é usando o Astronan para pegar metalo e associando o Torgena, por exemplo, para pegar todos os outros mecanismos de resistência que possam atrapalhar a ação do Astronan na metalo, tá bom? Torgena e Astronan. E aí, basicamente, isso aqui, ó, ele fez o imunocromatográfico e veio o NDM. Aí, o que eu quero mostrar para vocês é que, assim, aqui, geralmente, poderia ter, por exemplo, uma KPC positiva aqui também, para explicar esse Astronan resistente. Mas, pode, gente, isso aqui pode ser literalmente qualquer outra coisa, tipo uma ISBL junto, já poderia justificar esse Astronan resistente. E aí é nesse sentido que a orientação do guideline é justamente assim, se você tem um produtor de NDM, né, uma metalo-beta-lactamase, você vai fazer Torgena mais Astronan, e aí como opção ele coloca ceftorocol. Mas assim, a gente nem tem ceftorocol aqui, e de verdade essa evidência aqui de ceftorocol é meio de baixa qualidade, assim, a gente ainda não tem muita certeza sobre essa droga. E aí ele explica justamente isso que eu tô falando, que por mais que o Astronan seja ativo contra NDM, ele pode ser hidrolisado contra ISBL, AMP-C, OXA, então ele é muito bobinho para ser feito sozinho, tá? Então, tratou NDM sempre vai ser na combinação, tá? Nunca vai usar o Astronan sozinho, muito difícil a gente usar o Astronan sozinho, tá? E aí, para provar isso que eu tô falando para vocês, a gente tem esse estudo aqui, que basicamente ele é para pegar infecções de corrente sanguínea, tá? Causadas por metalo. E aí ele pega basicamente a combinação Torgena-Astronan contra qualquer outra terapia, e aí qualquer outra terapia, a gente regimes contendo colistina, vários, e regimes sem colistina, vários. Essa fosfomicina aqui não é estranho, não, é porque fora do Brasil eles têm fosfomicina endovenosa. Então, bom, qualquer terapia dessas foi pior do que Torgena mais Astronan, e isso foi estatisticamente significante. Então, assim, é com base nesse estudo que o guideline faz essa orientação, tá bom? Certo? Gente, agora não fermentadores, tá no final, tá? Mas isso aqui é muito difícil interpretar um antibiograma, porque basicamente, assim, a gente nunca vai saber exatamente qual que é o mecanismo de resistência. Para a gente saber mesmo, a gente teria que sequenciar. Então, falar para vocês, assim, Pseudomonas é um não fermentador. O principal mecanismo de resistência em Pseudomonas é a alteração de permeabilidade. Então, aqui a gente está falando de bomba de fluxo, de deleção de porina, é isso que a gente está falando em Pseudomonas, tá? Então, principais bombas de fluxo para Pseudomonas são essas aqui. E aí é interessante, porque, por exemplo, se você pega essa bomba aqui, a Mexabel-PRM, ela dá resistência ao mesmo tempo a fluorquinolonas, penicilinas, cefalosporinas e parcialmente ao meropenem. E não tem efeito nenhum sobre o imipenem. Então, assim, realmente, para Pseudomonas é uma loucura, não dá exatamente para a gente interpretar certinho. E além disso, quando a gente fala de enzima para Pseudomonas, que também pode ter esse mecanismo de resistência, a gente está falando de metalo-beta-lactamases, então, por exemplo, VIM e IMP são importantes em Pseudomonas, e a Pseudomonas também tem uma AMP-C intrínseca dela, que nem sempre está muito expressa, mas que pode ser expressa, e aí você não vai conseguir usar, por exemplo, ceftazidima, tá bom? Então,
Só a título de curiosidade para vocês aí. Outra coisa muito interessante da Pseudomonas é essa porina, que chama OPRD, que é uma deleção dela, na verdade, e ela dá resistência ao imipenem e sensibilidade ao mero. Exemplo da OPRD, como você vê no antibiograma, olha só que interessante. Você fala, ai, mas que estranho, né? Tem sensibilidade ao mero e resistência ao IME. Pode ser OPRD, tá bom? Então, por isso que Pseudomonas eu falo para vocês que não é preto no branco, sabe? São várias coisas ao mesmo tempo. Aqui um exemplo da Mexabel PRM, que foi esse exemplo que eu dei. Então, a gente vê, o 2, né? A gente vê, ó, resistência à quinolona, então cipro resistente, o mero resistente e mantendo sensibilidade ao Zerbaxa, que é uma droga que a gente padronizou recentemente aqui no HC, ainda não está amplamente disponível, mas o Zerbaxa, ele é específico, assim, não específico, né, mas a gente usa ele muito mais, o papel dele é muito bom para Pseudomonas, justamente porque ele consegue transpassar esses mecanismos de impermeabilidade de membrana. Então, é aqui que vocês vão poder prescrever o Zerbaxa, nessa situação de bomba de efluxo, perda de deleção de porinas, em Pseudomonas, tá bom? Então, essa é a função do Zerbaxa. Outro exemplo aqui, gente, resistente a tudo aí. Isso aqui é Pseudomonas produzindo metalo beta-lactamase. Então, veio um VIN positivo. Isso aqui é muito complicado, porque de opção de tratamento, você basicamente só tem polimixina / colistina. Aqui, por mais que seja metalo, a gente não tem evidência para fazer torgena com astronam. Tá bom? Então, quando a gente está falando de torgena e astronam, sinergismo, a gente está falando de enterobactérias, tá? Para não fermentador, é outro papo. Isso aqui é muito difícil de tratar, altíssima mortalidade. Então, é um problema, tá bom? Prints do guideline, mas a gente já conversou. Basicamente assim, se for sensível a ceftazidima, cipro, tazocin, use eles. Agora, se for resistente e não for uma metalo e você tiver Zerbaxa no seu serviço, usa Zerbaxa, tá bom? E se for uma metalo, é o que eu falei, polimixina ou colistina, a gente não tem muito para onde correr, tá? Finalizando, acineto, gente, acineto, outro problema, porque, assim, ele é um patógeno muito de ambiente. Ele é muito colonizador de ambiente. A gente, às vezes, não tem tanta certeza se ele está, de fato, ali causando um problema ou se ele está só colonizando. Claro, se está no sangue é um problema, né? Mas, assim, às vezes, se é um tecido, uma cultura ali, você fica nessa dúvida. E o problema é, a maioria dos acinetos tem o quê? Resistência a carbapenêmico. E aí é esse bicho que a gente chama de CRAB, que é o acineto com resistência a carbapenêmico. E aí, para tratar esse querido aqui? Dificílimo, né? E aí os mecanismos de resistência, muito oxas, também tem cefalosporinases, e aqui a gente fala ADCs, né? Também tem alteração de sítio de ligação, enzimas ali, modificadores de aminoglicosídeo, bombas de fluxo a gente também tem. Exemplo de CRAB para vocês, assim, se eu vejo um acineto, primeira coisa que eu olho é carbapenem, para ver se ainda tem sensibilidade. Se ainda tem sensibilidade, ótimo, a gente já está no lucro. Agora, a maioria das vezes, o que vocês vão encontrar é isso aqui, resistência carbapenêmico. E aí, o que você pode usar aqui? TG, colistina. Mas o segredo do acineto é nunca monoterapia. Aliás, só se for uma infecção muito de leve, assim. Agora, infecções graves, sempre terapia dupla. E nessa terapia dupla, um dos agentes, obrigatoriamente, vai ser ampicilina sulbactam. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente ia falar do sulbactam do irlobactam, que é o Shakiduro. É uma droga promissora aí para acineto, mas que a gente não tem no Brasil ainda. Aqui a gente precisa usar ampicilina sulbactam. E aí, falando de interpretação de antibiograma, gente, não existe assim um teste de sensibilidade reproduzível para ampicilina sulbactam e acineto. Então, a gente nunca vai confiar no que está ali. Se é S, se é R, se é I, não confia. Pelo guideline, acho que eu coloquei um print aqui.
você precisa obrigatoriamente, independente desse teste de sensibilidade, utilizar ampicilina sulbactam, no nosso caso, e em altas doses. Então, sim, é 9 gramas que você vai usar de 8 em 8. Porque o racional aqui é que a gente precisa de muito sulbactam, que ele basicamente vai ter uma ação ali nas PBPs do acinete. Ele vai saturar esses PBPs e vai permitir ali uma ação terapêutica. Mas, gente, a gente não tem estudos clínicos valorizando isso, mas como é um bicho muito difícil de tratar, o que a gente tem é um racional teórico, e é isso aí. Se você for ver no guideline, não tem nem referência. Então, é o que a gente tem. É isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, uma infecção de corrente sanguínea por esse bicho. A gente faria ampicilina sulbactam 9 gramas de 8 em 8, e aí você pode associar como você quer. Pode ser poli B, geralmente faço, ou então TG. E é isso, acabou nessas opções. Mas ampicilina sulbactam sempre. E aqui o que fica não confia no teste de sensibilidade. Se for sensível, se for resistente, não confia. Você vai ter que usar de qualquer maneira. Isso é uma limitação do laboratório mesmo, tá, gente? Não tem muita explicação. A gente não consegue ter um teste de sensibilidade confiável. E isso, tá, gente? Enfim, o guideline é esse. É uma leitura, eu acho que, assim, obrigatória para intensivistas, tá? Porque vocês estão constantemente lidando com infecções difíceis de tratar por bactérias multiresistentes, cada vez mais, essa é a nossa realidade, infelizmente. E é isso, estou disponível para dúvidas agora também, ou por e-mail, se alguém quiser tirar por e-mail. Que nem eu falei, uma aula densa, porque é difícil falar de antibiograma de tudo e a gente não abordou muitas coisas. Mas é isso, estou à disposição. Dúvidas? Obrigada.